200 toneladas de blindagem de aço. O peso exato de 10 tanques médios da época. Uma estrutura com a altura de um prédio de 2 andares. O chassi sustentava placas espessas o suficiente para anular qualquer arma antitanque conhecida. 200 toneladas representam a massa de uma locomotiva moderna de carga. Mas esta máquina de guerra operaria sem trilhos. A exigência extrema nasceu de um colapso logístico real. Primavera de 1942. A campanha militar alemã perdeu tração na frente oriental. As esteiras largas patinavam. O ruído seco do aço triturando o barro parcialmente congelado definia a paisagem russa. Os motores estagnavam sob temperaturas severas. As divisões avançadas perdiam dezenas de veículos por falhas mecânicas diariamente. O exército encontrou frotas imprevistas. O modelo soviético T-34 pesava 26 toneladas. O blindado KV passava de 45 toneladas. Eles resistiam aos disparos rasantes. Os projéteis alemães ricocheteavam nas laterais inclinadas das torres. A superioridade rápida de 1940 falhou contra as distâncias profundas do território. O alto escalão descartou a velocidade de manobra. O comando cobrou uma plataforma impermeável à artilharia inimiga para retomar o avanço terrestre até Moscou. Para materializar o projeto, o governo intimou os diretores dos maiores conglomerados de engenharia pesada do país. Adolf Hitler abriu a conferência com uma exigência técnica fora de qualquer padrão militar existente. O líder estatal determinou aos industriais a concepção de uma estrutura impenetrável à artilharia soviética. O escopo preliminar do Departamento de Armamentos estabelecia a massa máxima da máquina em 100 toneladas. O tanque pesado padrão do exército alemão na época apresentava apenas 57 toneladas. A chancelaria entregou a responsabilidade integral pelo contrato de desenvolvimento diretamente a Ferdinand Porsche. O fundador da montadora despachava com o ditador, mantendo uma confiança pessoal que evitava o escrutínio dos generais de logística. O peso das chapas frontais requeridas pelas novas diretrizes destruiu a viabilidade estrutural do chassi original. As ampliações ininterruptas na espessura do aço inviabilizaram a manutenção dos tetos de peso estipulados inicialmente. Para entregar o grau de sobrevivência planejado, a equipe de engenheiros da Porsche descartou a restrição de 100 toneladas. Quando as folhas de papel denso farfalharam sobre a mesa da chancelaria do Reich, a espessura da blindagem desenhada rompeu os padrões navais. O arquivo documentava exatas 200 toneladas. A atenção convergiu para os cortes transversais do chassi. 25 centímetros de aço temperado formavam o arco frontal. 18 centímetros revestiam os flancos da estrutura principal. 6 centímetros blindavam o teto contra fragmentos e impactos aéreos. A chapa dianteira de 250 milímetros ultrapassava a proteção do cinturão principal de muitos cruzadores pesados da época, superando até os navios de 10 mil toneladas da classe Admiral Hipper. A torre exigia o acoplamento de um canhão de 128 milímetros. Os ensaios teóricos previam penetração letal além de 2 quilômetros. O projeto consagrava o conceito de um verdadeiro encouraçado terrestre. Ele absorveria o fogo cruzado soviético sem interrupção de avanço. A estratégia dispensava manobras e focava no esmagamento físico das linhas inimigas. Os parâmetros dimensionais eram gigantescos. O potencial destrutivo erradicava qualquer oposição existente nos campos de batalha. Em contraste direto com essas proporções, o projeto recebeu oficialmente o codinome Maus, o Rato. O alto escalão ratificou a nomenclatura e assinou a ordem de construção do protótipo no mesmo dia. Para mover as 200 toneladas recém-aprovadas, a engenharia buscou propulsão nos bombardeiros pesados. O desenho estabeleceu um paradoxo tático imediato. O tanque exibia proporções colossais por fora, mas o maquinário confinou 5 tripulantes a parcos metros quadrados. A locomoção terrestre impôs uma barreira física incontornável. Os projetistas instalaram primeiro o motor Daimler-Benz MB509. O bloco a gasolina saiu direto das linhas da aviação. A tração não quebrou a inércia do chassi. As esteiras travaram no solo. A equipe testou então o motor a diesel MB517.
A unidade rendia 1000 cavalos de potência bruta. A adaptação ignorou a mecânica básica dos blindados. A indústria destinava o MB-517 originalmente para lanchas torpedeiras e aeronaves táticas. O bloco naval não suportava as tensões do peso sobre a terra. Sob a blindagem, o motor e o gerador ocupavam 2/3 do espaço interno do casco. O habitáculo oprimia o comandante, o artilheiro, o municiador, o motorista e o radiotelegrafista. O conjunto de 12 cilindros bloqueava inteiramente a seção central. A temperatura ferveu o ar do ambiente fechado. Em maio de 1943, a montadora exibiu uma maquete de madeira. O perfil visual marcou 10 metros de comprimento. A envergadura alcançou quase 4 metros. A monumentalidade do projeto calou as dúvidas dos fiscais sobre o atrito. Os oficiais ratificaram o tanque no mesmo local. O documento militar encomendou a montagem de 150. A projeção estratégica voltada para marchas triunfais em grandes praças europeias encontrou seu bloqueio geográfico incontornável logo nos primeiros metros irregulares de um estande de ensaios restrito. No decorrer do encerramento do exigente ano de 1943, a ordem governamental focada na liberação orçamentária, exigindo a montagem serial de 150 viaturas, chocou com as limitações reais de resistência oferecidas pelo próprio concreto armado. O protótipo inicial ativou a transmissão baseada em acionamento termoelétrico, avançando compassadamente pela superfície pavimentada do polígono de controle militar. A concentração maciça de quase 200 toneladas estáticas repousando no chassi colapsou irremediavelmente a infraestrutura rodoviária projetada nas épocas anteriores, especificamente para suportar o rodar cotidiano de frotas ativas, contendo categorias mecânicas médias e convencionais. O ruído pontiagudo, indicando o pavimento asfáltico despedaçando, percorreu abertamente as áreas confinadas da estrutura logística de manobras de balística mecânica contínua pesada, automotora fixa blindada alemã de suporte. As grandes placas cimentícias cindiam com rachaduras proeminentes debaixo do arraste tracionado das roldanas fixadas na parte exposta rodante do tanque gigante. A leitura instrumentada focando níveis pontuais avaliados cruzou parâmetros assustadores, reportando o indicador superando 1,4 kg aplicados sobre a matriz métrica calculada para a dimensão do espaço plano, referenciado num centímetro quadrado sólido sobre o trecho viário subjacente. A armadura metálica impunha crateras, rasgando os canais habituais naqueles contornos e retas exatas por onde as guarnições rotineiras montadas desfilavam com total normalidade, sem gerar quebras de contorno e desgastes severos visíveis, marcados fisicamente nas camadas de alicerce e base. O esmagamento repentino das estradas assegurou a previsão de que todo o trajeto composto, através da integração de rotas civis continentais rústicas, rejeitaria perfeitamente a condução tática pesada. As avaliações invadiram frentes e bordas, preenchidas pelo barro amolecido, e expuseram limitações incontornáveis associadas à física de massa, na operação em áreas e zonas destituídas de impermeabilização rochosa, em frentes campestres abertas regionais, mantidas com solo encharcado, exposto, florestal rural, leste topográfico rústico alemão, liso, orgânico, estrito e solto. O arraste rotativo, dotado com dentes extra-largos, operando com lagartas medindo extremidades além de 1 metro. Cravou percursos e valas, engolindo rolos contínuos de suspensão num rebaixamento descendente, paralisado, travado, milimetricamente afundado contra o referencial basimétrico, marcando exato afundamento crítico de meio metro profundo, engasgado no subsolo negativo natural da região. Avaliada pantanosa do flanco, alocado, lamacento e cru. Posicionado estático em terra mole e limpa. O maquinário reportava termômetros alterados, disparando indicadores de superaquecimento assim que subidas muito discretas impunham resistências ao trem de força montado nos limites da engenharia tratora elétrica, rotativa, mecânica, térmica forte da operação automotora, focada de rampa gradual, estática, exposta. Base suave leste. Local contínua, reta, forte, blindada,
forte. O deslocamento de grandes volumes inerciais impulsionava danos críticos, ativando colisões operacionais em momento de frenagem ativada subitamente no aparelho dinâmico do condutor tático posicionado da carcaça frontal testada plana. Cortar a tração arremessava todo o chassi, precipitando e tombando abruptamente a plataforma frontal inteira num golpe, mergulhando o focinho com canhão direto no fundo do pântano de base, trancando a locomoção. As anotações catalogaram desempenhos estancados, registrando pífios 20 km por hora, trafegando num piso de asfalto rigorosamente reto, plano, livre, compacto, seco, endurecido, estável, sólido, fixo, regular, retilíneo, da linha lograda, local de teste, leste, plano, curado, estrito, fixo, contínuo. As engrenagens dos batalhões soviéticos inimigos neutralizavam essas especificações cruzando estepes abertas, com um modelo de campo tipo de código de série operante, catalogada, designada internamente como blindagem oficial armada de sigla e numeração fixa, registrada oficialmente e reconhecida de frente T-34. Cruzando faixas, registrando estabilizados números ágeis, correspondendo numéricas velocidades, cravando a exata margem forte estabilizada, veloz, tática, batendo marcas em rápidos contínuos ágeis, fáceis. 55 km atingidos por hora, percorridos linearmente sem afundamento. Paralisante estático, cravado inútil, crônico falho. O veículo alemão, tipo codinome registrado da época, mantido de projeto focado leste oficial germânico, da série rotulada oficialmente em manufaturas industriais, denominado nominal oficial reconhecido, forte, Taiga, superava métricas correndo liso, entregando práticos contínuos de desempenho, cravando a exata e sólida métrica forte, fixa, rodante de 45 km, efetuados rotineiros, testados, registrados em cada hora documentada. A locomoção a pé realizada e empregada com tropas marchando superou toda a média operacional do veículo colossal. A lentidão de 20 km por hora tornou-se irrelevante quando o protótipo enfrentou a travessia fluvial. O monstro de aço rastejou até o meio da ponte. Os sapadores haviam reforçado a estrutura antecipadamente. A maioria das pontes rodoviárias europeias da década de 40 foi projetada para suportar no máximo 30 toneladas. No centro do vão, as vigas de sustentação dobraram, emitindo um rangido metálico sinistro. O concreto rachou. O comandante ordenou recuo imediato. A ponte sobreviveu, mas foi declarada inutilizável para o tráfego e interditada para reparos. Nenhuma ponte europeia suportaria a máquina. O projeto fracassou não por fogo inimigo, mas pela própria massa. O tanque era fisicamente incapaz de transitar até a frente de combate. Construir vias exclusivas limitaria a guerra ao ritmo de obras civis. Sem rotas terrestres, os engenheiros foram forçados a buscar meios para transportar o blindado em seções desmontadas. A impossibilidade de utilizar as pontes da Europa forçou uma solução técnica drástica. A carcaça de aço blindado submergiu lentamente sob 5 metros de água turva, atingindo o leito do rio. Os projetistas da Porsche precisaram transformar o veículo num submarino militar improvisado. A decisão visava contornar a anomalia logística criada pelas suas 200 toneladas de peso bruto. O processo exigia vedar cada escotilha com grossos anéis de borracha sintética, isolando o compartimento interno contra a pesada pressão hídrica externa. Sobre a torre principal, os engenheiros fixaram firmemente um resistente duto metálico de ventilação. O topo do tubo telescópico de 8 metros sobressaía solitário acima da força violenta da correnteza. A mecânica de propulsão apresentou um grande obstáculo, pois o motor interno não gerava potência suficiente debaixo de água. A saída técnica envolveu posicionar um segundo blindado pesado na margem seca. O seu gerador a diesel ressoava continuamente através do vale, fornecendo eletricidade. A corrente elétrica viajava até o fundo fluvial através de um espesso cabo blindado. Esta transmissão submarina de energia exigia os rígidos padrões de isolamento térmico e elétrico dos grandes estaleiros navais. As pequenas instalações de manutenção da linha de frente não possuíam ferramentas adequadas para replicar este padrão de proteção naval.
Durante a execução do teste prático, a pesada estrutura tracionava as suas lagartas de metal duro contra o solo. A máquina realizou a travessia, cruzando um percurso exato de 100 metros contínuos pelo fundo lamacento. O veículo tracionado rompeu a superfície da margem oposta, rastejando lentamente para a terra seca, coberto por grossas camadas de lodo e longas algas fluviais. O êxito na margem oposta esbarrava imediatamente no limite técnico dos tanques de combustível. 3 horas de movimento autónomo resultavam na parada dos motores. O avanço em estrada pavimentada esgotava as reservas em 65 km. O blindado soviético T-34 cobria 300 km com um único abastecimento. No solo acidentado da frente oriental, o alcance do veículo alemão desabava para exatos 40 km. A guerra de manobra exigia velocidade. O avanço não podia parar. Uma divisão blindada da Wehrmacht consumia 300 metros cúbicos de combustível a cada 24 horas. Os novos níveis de queima rompiam as rotas de suprimento do exército. O caminhão-tanque Opel Blitz carregava pouco mais de 3.000 litros de diesel. Sustentar esses motores exigiria colunas logísticas atreladas exclusivamente a um único batalhão pesado. O modelo Tiger alcançava 140 km. O projeto recente extinguia essa marca. A exigência de estabelecer pontos de serviço a cada intervalo curto quebrava o cronograma militar. Sem um fluxo contínuo de recursos, a imensa estrutura de aço tornava-se inútil na lama. O general Heinz Guderian inspecionou os testes físicos no campo de provas. O estrategista da guerra relâmpago rejeitou as métricas de consumo. O impacto tático desaparecia sob as pesadas placas de blindagem. O veículo capturava recursos de unidades inteiras apenas para transitar por rodovias planas. A tática de invasão territorial profunda fracassava diante dessas restrições de abastecimento. Guderian bloqueou o emprego operacional desses monstros de metal. O general exigiu das fábricas a exclusão do projeto e o retorno produtivo à construção de tanques médios manobráveis. A exigência militar por blindados manobráveis expôs um colapso logístico a centenas de quilômetros das trincheiras. Para queimar combustível na zona de combate, a massa metálica precisava primeiro atravessar as rotas férreas do interior. Os engenheiros ferroviários alemães estenderam os projetos nas pranchetas para calcular a pressão mecânica sobre os trilhos do Reich. Os vagões tradicionais da série SZ e MS, operados pela Deutsche Reichsbahn, suportavam no máximo 80 toneladas. Acomodar 200 toneladas forçou os técnicos a descartarem o manual ferroviário. A equipe concebeu uma plataforma reforçada com 14 eixos de rolamento de aço, em vez dos 4 eixos habituais. A injeção dessa carga pesada na rede de 50.000 quilômetros do estado provocou rupturas imediatas de trajeto. Sob a forte compressão vertical, os dormentes de madeira da linha estalavam e rachavam nos primeiros trechos. A locomotiva puxava o tanque a uma taxa máxima de 15 km por hora. Qualquer tentativa de aumentar o deslocamento provocava o descarrilamento mecânico do vagão especial. O transporte de um armamento isolado reescreveu o padrão de abastecimento civil e militar continental. A logística estipulou a criação de ramais férreos exclusivos e o envio de dezenas de vagões cisterna carregados com óleo combustível. Esse extenso arranjo de material rodante e equipes de manutenção destinava-se a operar um pequeno batalhão com meras 10 máquinas. O planejamento produtivo de Berlim assinou o contrato oficial requisitando 150 unidades, 300.000 soldados mortos ou capturados em um único bolsão de cerco. Enquanto desenhavam vagões de 14 eixos para 150 máquinas, a linha de frente continental desmoronava. O desastre estratégico encerrou a doutrina ofensiva do Estado. Em fevereiro, o exército perdeu definitivamente a iniciativa em Stalingrado. Durante o verão, as forças soviéticas repeliram a grande ofensiva blindada em Kursk. No outono, a infantaria cruzou as águas do rio Dnieper. A Alemanha passou da expansão para uma defesa contínua de território. Essa nova realidade tática exigia mobilidade extrema. O comando contava com reservas rápidas como os blindados Panzer IV. Acelerando a 40 km por hora, estes tanques conseguiam fechar brechas críticas antes do colapso da linha.
Bunkers terrestres superpesados transformaram-se em alvos estáticos durante a manobra de retirada. Limitado a 20 km por hora, o protótipo tornou-se taticamente inviável. Antes que as lagartas girassem e chegassem ao setor rompido, os flancos já estavam contornados. No polígono seguro de testes, a engenharia continuava operando o segundo chassi. Os mecânicos instalaram novos circuitos de resfriamento. Eles reforçaram os componentes da transmissão. A suspensão pesada recebeu braços e molas adicionais. Mas o defeito central permanecia blindado sob a couraça. Tracionar 200 toneladas de aço maciço exigia uma matriz de energia sem precedentes. O perímetro interno do casco simplesmente impedia a montagem de um bloco de motor maior. Albert Speer alinhava planilhas de cálculo sobre a mesa do alto comando. O impasse técnico dos cascos coincidiu com o colapso logístico do Estado. A Alemanha perdia a sua artéria energética primária. O cheiro de combustível de aviação em chamas cobria os céus de Ploiesti. Os bombardeiros pesados reduziam as refinarias romenas a escombros. Estes poços petrolíferos forneciam mais de 1/3 do petróleo bruto do Terceiro Reich. A destruição destas instalações anulou as projeções para blindados superpesados. Uma máquina de 200 toneladas requeria um fluxo contínuo de óleo diesel. Sem combustível, o protótipo gigante transformava-se num alvo estático. Em junho de 1944, a frente ocidental ruiu. Os exércitos aliados alcançaram as praias da Normandia. A abertura da segunda frente consumiu os depósitos de materiais de Berlim. A matemática da produção derrotou as exigências da megalomania bélica. Speer apresentou os fatos numéricos. Um único tanque Maus absorvia os recursos industriais de 5 tanques Panther. A chapa de aço dedicada a 150 gigantes armaria o exército com 1.000 veículos médios. A cúpula financeira bloqueou os fundos. O Ministério do Armamento cancelou o desenho de blindados a longo prazo. No outono do mesmo ano, a matriz macroeconômica cedeu. A Romênia e a Bulgária abandonaram a coalizão. As válvulas dos oleodutos fecharam. O Exército Vermelho colocou canhões de cerco nas fronteiras da Prússia Oriental. No flanco ocidental, a retirada da França suspendeu o transporte de minério estratégico. A urgência da linha de contato substituiu as pranchas de engenharia. Os comandos requisitavam munições de entrega diária. As fábricas reportavam a ruptura dos estoques. O comando militar assinou a ordem de paralisação do projeto em novembro. O encerramento da produção transferiu o foco das fábricas desativadas para o isolamento de um campo de testes. Em Kummersdorf, 30 quilômetros ao sul de Berlim, o rigoroso inverno de 1944 congelou o resultado dessa ambição industrial. 2 protótipos de blindagem espessa repousavam sobre a terra petrificada. O primeiro exibia a torre principal já instalada. O segundo, chassi permanecia exposto ao vento. A paralisação logística impediu a alocação da sua torre de 55 toneladas. Uma equipe técnica executava testes inerciais sem valor militar prático. O som seco de um disparo do canhão de 128 mm rasgou o campo vazio. Os medidores acusaram alta precisão. O impacto rompeu o alvo. Porém, a eficácia do fogo perdia o sentido. O portador do armamento mal conseguia avançar. As 200 toneladas de aço destruíam o piso e anulavam a tração mecânica. Oficiais planejavam designar as 2 máquinas de guerra para a linha de defesa estática da capital. A frente leste desmoronava. O avanço dos blindados rasgava o território nacional. A distância até as bases encolhia rapidamente. As tropas soviéticas se aproximavam. A velocidade do colapso oriental eliminou os cronogramas logísticos do alto comando alemão durante o inverno rigoroso de 1944 para 1945. A evacuação rodoviária tornou-se impossível. Os especialistas instalavam os últimos quilogramas de explosivos diretamente sob as pesadas esteiras de aço. Kummersdorf abrigava o maior complexo de ensaios de armamento alemão. O local aguardava a captura. Os técnicos do exército posicionaram as cargas ao redor da munição interna do primeiro protótipo.
Eles ativaram os detonadores elétricos. O impacto estrondoso dilacerou as espessas placas laminadas frontais. A torre de 55 toneladas saltou do anel circular. Ela tombou sobre a terra congelada. A onda de choque transformou a suspensão direita em sucata metálica. O segundo chassi experimental não sofreu a mesma desintegração. O esquadrão de engenharia enfrentou a escassez aguda de materiais de detonação no arsenal. O estoque de explosivos primários esvaziou. A quantidade restante não atingiu a força crítica para perfurar o assoalho reforçado. O contraste acústico evidenciou o erro no campo de provas. O primeiro veículo gerou um estrondo altíssimo de blindagem rompida. A segunda detonação produziu apenas um baque surdo nos rolamentos internos. A pressão confinada rompeu os braços inferiores da estrutura. A força despedaçou as válvulas do bloco do motor. Mas o casco exterior manteve a integridade geral. O relógio tático zerou antes da preparação de novas granadas. A Operação Vístula Oder reescreveu a topografia da guerra europeia a partir de meados de janeiro. Os grupos blindados soviéticos rasgaram as defesas fluviais polonesas. As colunas sustentavam um avanço contínuo superior a 30 km por dia. A ofensiva terrestre engoliu 500 km de distância em poucas semanas. O espaço entre os rios Vístula e Oder desapareceu dos mapas de planejamento tático. O raio de penetração limitou a zona de proteção de Berlim para exatos 70 quilômetros. O resgate logístico de 200 toneladas exigia ferrovias intactas e estabilidade de retaguarda. A marcha autônoma do tanque atingia meros 20 km por hora em terreno favorável. Uma fuga nestas métricas espaciais colidia com as capacidades reais de transporte. O desmoronamento da frente do leste sepultou as ambições de engenharia pesada da cúpula militar. Batalhões de desminagem soviéticos romperam as defesas perimetrais de Kummersdorf. Eles entraram nas instalações de testes no dia 21 de abril de 1945. Como evacuar mais de 200 toneladas de aço balístico sem guindastes de fábrica em meio aos escombros do fronte? A solução soviética exigiu montar um único blindado híbrido a partir de duas carcaças danificadas diretamente no campo de provas alemão. Horas após o avanço inicial em 21 de abril de 1945, grupos de reconhecimento técnico inspecionaram as crateras deixadas pelas detonações. Eles não encontraram veículos operacionais, mas sim um vasto catálogo de metalurgia avançada, aguardando extração. Oficiais enviaram os relatórios de engenharia para Moscou, e a resposta retornou como uma ordem inflexível para recuperar o material a qualquer custo. O comando militar entendia perfeitamente que as ligas de blindagem e as configurações dos motores pesados continham respostas críticas para os futuros projetos soviéticos. A execução dessa diretriz transformou a área de testes em uma oficina de campo improvisada. Especialistas em desminagem e mecânica pesada removeram a torre sobrevivente do primeiro protótipo, cuja massa total atingia 55 toneladas, exigindo um esforço de engenharia sem precedentes para o içamento tático. O alinhamento sobre o segundo casco resultou em um longo ruído de metal raspando contra metal, enquanto a estrutura colossal cedia o seu peso sobre o anel de rotação severamente deformado. Soldados substituíram elos rompidos das esteiras e conduziram reparos primários no sistema de propulsão, estabilizando os cilindros do motor principal, apenas o suficiente para suportar o trânsito logístico. Este modelo híbrido nunca dispararia um único projétil, servindo exclusivamente como um recipiente de dados industriais resgatado das ruínas do colapso alemão. O peso final da estrutura combinada cruzava os limites da engenharia de transporte ferroviário padrão. Para mover aquele bloco contínuo de blindagem para fora do território, as equipes iniciaram a busca por uma plataforma especial de transporte que possuísse exatamente 14 eixos. 2 meses para entregar um único tanque. A evacuação do híbrido blindado exigiu a mobilização do vagão logístico alemão de 14 eixos. O modelo Schnabel de prancha baixa existia em versão única no catálogo militar. Essa limitação estrutural inviabilizava a transferência ferroviária de um batalhão inteiro. O comboio de aço avançava na velocidade de um pedestre pelas ferrovias destruídas da Europa.
A massa extrema rompia os limites das vias de cruzamento. Tripulações alteravam a rota terrestre diariamente para contornar o risco de desabamento em pontes convencionais. O arrasto da carga capturada até as estepes de Kubinka sugou o calendário em 60 dias de operação. O transporte viajava sob o sol. Patrulhas vistoriavam as rachaduras de solda a cada interrupção no caminho. No calor do verão, a estrutura gigante encostou nos pátios soviéticos de teste. Engenheiros registraram as métricas de montagem e forçaram a ignição do motor avariado. O veículo acelerou no terreno plano, atingindo o teto de 20 km por hora. A combustão acelerada do formato triturava os litros e secava os depósitos em quilometragens ínfimas. A etapa técnica posterior exigiu a avaliação do metal de cobertura. Baterias de artilharia alinharam canhões antitanque capturados nos perímetros da base russa. Projéteis em força de penetração máxima golpearam o aço liso sem quebrar o ângulo oblíquo do desenho. O estrondo metálico agudo dos ricochetes estalava por todo o raio de observação visual da carcaça. O habitáculo permaneceu intacto. A barreira balística de 200 milímetros blindava a engenharia interna. A penalidade cobrada na cadeia de entrega destruía qualquer planejamento tático da peça no cenário de cerco contínuo. Moscou rejeitou a concepção teórica. 200 toneladas presas ao peso morto acorrentavam a caixa inimiga à necessidade de equipamentos importados e trilhos raros. 45 toneladas. Uma métrica de tonelagem tática 4 vezes menor. Formavam a agilidade de choque empregada no desenho do tanque pesado de fabricação nacional, um S-3. As comparações em polígonos fechados de disparos desmascararam o erro da insistência balística isolada de outras regras físicas. O encerramento do cronograma firmou a resolução técnica de base, determinando a transição das montadoras locais rumo à criação exclusiva de maquinários móveis e equilibrados. Enquanto as fábricas soviéticas expandiam a produção de máquinas equilibradas, a antiga arma secreta do Reich continuava isolada no polígono de testes. A transição para a década de 1950 marcou o ponto definitivo em que o gigantesco motor parou de girar. O equipamento outrora projetado para dominar o campo de batalha virou um mero artefato estático de exibição. Dentro do casco escuro e selado, o ar estagnado exalava um odor agressivo de óleo de máquina decomposto e de ferrugem. Os elementos de borracha embutidos nas esteiras ressecaram completamente com o rigor prolongado do clima europeu. Essa rápida degradação materializava o completo colapso logístico de uma doutrina militar baseada apenas no acúmulo extremo de metal. As equipes técnicas arrastaram a enorme plataforma inerte para o pátio permanente do Museu Militar de Kubinka. Lá, os administradores alinharam a pesada unidade exatamente ao lado das carcaças capturadas dos tanques Tiger e dos veículos destruidores Ferdinand. As proporções daquela estrutura de aço continuavam a desafiar qualquer limite dimensional imposto pela engenharia de combate da época. As largas lagartas de tração elevavam-se muito acima da estatura máxima de uma pessoa adulta comum. As chapas laterais de blindagem exibiam uma espessura maciça idêntica à largura de uma palma da mão humana estendida. Sem qualquer futuro tático ou mobilidade viável nos cenários de guerra modernos, os engenheiros militares das gerações seguintes aproximaram-se dos painéis do chassi alemão. Eles passaram a desmontar e a investigar as soluções internas daquele casco gigantesco unicamente como um manual prático de erros de construção bélica. A vanguarda da transmissão elétrica colidiu contra a escassez de potência motriz. O maquinário incorporava inovações notáveis para aquela época. A propulsão híbrida e a blindagem estanque para operações subaquáticas demonstravam um enorme pioneirismo tecnológico. Contudo, os motores de 1940 esbarravam nas leis inflexíveis da termodinâmica. A estrutura consumia energia incalculável. As leis naturais ditaram a ruína. Os engenheiros alemães tentaram subverter a física estrutural. A massa desproporcional anulou todo o benefício tático pretendido. Esse embate rigoroso entre a ambição mecânica e a gravidade moldou os blindados da Guerra Fria. Na década de 1960, novas potências desafiaram essas fronteiras territoriais.
o projeto norte-americano M103 e o soviético Objeto 279 tentaram o gigantismo terrestre. Essas criações complexas também sucumbiram diante dos antigos gargalos logísticos. Os comandos militares aboliram as arquiteturas superpesadas. A viabilidade tática limitou o desenvolvimento de novas máquinas entre 40 e 50 toneladas. A regra militar de 50 toneladas isolou o projeto da engenharia moderna para sempre. 200 toneladas de metal pesado, sem um único disparo real. A máquina sangrou os recursos do Terceiro Reich. O orçamento econômico enfrentava colapso no final de 1944. Mesmo assim, os engenheiros canalizavam ligas de aço vitais para a montagem. O conceito falhou. A espessura da proteção perdeu a utilidade tática diante da incapacidade de atravessar estradas ou pontes europeias. O canhão de 128 mm nunca executou uma missão de fogo contra blindados inimigos. A guerra mecanizada ditou uma regra definitiva. A mobilidade estratégica derrota o tamanho bruto. Hoje, uma fina camada de poeira cinza recobre a geometria do veículo no pavilhão de exposições. 200 toneladas de aço repousam em silêncio sobre o piso de concreto em Kubinka.